Quando nós lemos o Antigo Testamento, algumas vezes nós somos apresentados a um Deus diante do qual nós temos que ter medo. Essa dimensão, no entanto, guarda uma coisa boa. Que ele é tão poderoso, por isso temos medo, mas por ser tão poderoso pode atender as nossas orações. Não lhe falta poder para tanto. Quando então chegamos ao Novo Testamento, e por isso nossa leitura aqui na igreja é sempre entremeando o Antigo com o Novo Testamento, nós aprendemos que esse Deus continua poderoso. Mas agora nós aprendemos com Ele mesmo que não precisamos ter medo dEle. Nós, particularmente, vivemos um pouco essa tensão, que nos leva, às vezes, quando cultuamos a Deus, nós cultuarmos com os ares, perdoe a expressão, conspícuos, graves, enusmesmados, como se fosse uma atitude de reverência medrosa. Mas a nossa reverência deve ser uma reverência graciosa, que transborde em graça. E uma das expressões da graça é o sorriso, é alegria. Não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Edson Lannes até me disse isso, falando o seguinte, que é um livro só. E no Antigo Testamento nós temos o seguinte, que a alegria no Senhor é a nossa força. Então eu quero sempre lembrar a mim mesmo e a você, quando nós celebramos a Deus, nós celebramos com alegria. E essa alegria que é interior, obviamente, há de se manifestar também exteriormente. Quando a arca, depois de estar 20 anos entre os filisteus, volta e Davi recebe a arca, ele dança. Não estou sugerindo que você dance, poupe-nos, por favor. Eu estou apenas dizendo o seguinte, era uma expressão de alegria. É por alegria que esse coro canta, é por alegria que nós louvamos a Deus. E com alegria nós somos revestidos, diz a Bíblia, de mais alegria ainda, para continuar. Porque quando estamos na consciência da presença de Deus, só um sentimento, medo não, deve nos nutrir de alegria. Desejo que esta verdade possa ser algo na sua vida firme e forte, não só no culto, mas ao longo da sua jornada do amanhã ao anoitecer. Para tanto, Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês. Podem, por favor, então, se assentar. Pergunto se há entre nós, nesta oportunidade, alguém, membro da igreja, visitante, participante, que nessa semana completou aniversário, completou mais um ano de vida, quer dar graças a Deus por isso. Alguém nessa feliz condição, aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data, vamos celebrar a Deus então, por essa vitória na sua vida. Pode vir aqui então. Aqui temos 3. Eu preciso de legenda para entender. Ela veio para dar apoio moral aos pais, são muito tímidos, né? Quantos anos? 22 anos, ele já disse de casamento. Ninguém ia achar que fosse outra coisa, pode ficar tranquilo. Com relação a você, quanto a ela, não, todo mundo pensaria isso, mas quanto a você, não. Então, parabéns a você. Oi, pai. Tá bom. Ok, então tá ótimo. Aí tá, só falta um, né? Só falta um. Cadê? Vem também. Pronto, completo. Porque se não fossem esses 2 casados, vocês não nasceriam. Vocês já pensaram o mundo sem vocês? Seria horrível sem vocês. Mas com vocês, olha que alegria esse mundo, não é verdade? Então tá bem. Parabéns então, Elza, parabéns então, Alcides. Isaías, parabéns para você também.
Ivone, parabéns também. Que bom, né? A gente poder abraçar os nossos irmãos e após então a oração você pode vir aqui e dar um abraço, né? Eu quero também perguntar se há alguém que vem ao nosso culto hoje pela primeira vez, ou retornando depois de um longo tempo. Quero ficar em pé, por favor. Obrigado. Seu nome é? Anderson. Bem-vindo, Anderson. O seu? José Campos. Bem-vindo também. Só se assente e depois ganhar um abraço. Já ganhou um abraço? Então pode sentar. Aqui também, bem-vindos de igual modo. Bem-vindos. Já ganharam um abraço? Então, pode sentar. Lá atrás também tinha alguém, né, que eu não mencionei, bem-vinda também, alguém na galeria. Vamos todos ficar em pé, vamos cantar a primeira e segunda estrofe do hino Louvamos-te, ó Deus. Aí vamos orar, depois os irmãos podem vir cumprimentar, depois prosseguiremos então, cultuando ao nosso Deus. Já vou então dando meu abraço aqui enquanto isso, parabéns. Parabéns. Parabéns aqui para todo mundo. Senhor, quão bom é podermos contar com a Tua graça salvadora, com a Tua graça que também nos ensina, com a Tua graça que nos livra do poder das trevas. Com alegria te saudamos por aquilo que o Senhor tem feito, celebramos o Teu nome por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. E com alegria te agradecemos por todos quantos aqui estão presentes, por aqueles que participam conosco pela internet. Também com alegria te agradecemos pelos nossos visitantes, que eles possam nos abençoar com a sua visita e também por nós serem abençoados com a tua palavra. De igual modo, com a mesma alegria, te honramos pelos nossos aniversariantes, nascimento, casamento, e te rogamos que dês a cada um de nós, sobretudo aos aniversariantes e visitantes, uma visão cada vez mais profunda da Tua maravilhosa graça sobre as suas vidas e, por extensão, às nossas. Receba então, Senhor, a nossa gratidão e este culto que nós te oferecemos. Pode se sentar, pode vir aqui abraçar os nossos queridos aniversariantes, que depois vamos então prosseguir. Nossa igreja está perto de completar 78 anos de atividade ininterrupta. Primeiramente, começando
numa das salas aqui do Colégio Batista, no chamado prédio Judson, e depois, a partir dos anos 50, aqui neste lugar. Primeiramente sem bancos, cadeiras, depois com bancos. Temos ainda testemunhas desse tempo aqui em nossa igreja. E o nosso desejo como igreja é servir ao Senhor, servindo a cada um que vem aqui. Por isso nós temos classes para diferentes idades e interesses de estudo da Bíblia durante o domingo, também na quarta-feira. Nós temos ao longo da semana, sobretudo na quarta-feira também à noite, nossos grupos pequenos, chamamos aqui de grupos familiares. Nós temos atividades na área social, intensas, as atividades na igreja, o dia todo, manhã, tarde e noite. Nós temos vários coros, hoje, o primeiro da igreja, na ordem cronológica, que vai participar desse culto conosco, chamado coro da igreja. Temos outros coros por idade, por afinidade. Estou dizendo essas palavras para dizer que nós queremos ser um lugar onde você possa adorar a Deus e possa servir a Deus de todo o seu coração. Uma das coisas que nós fazemos é louvar a Deus, é agradecer a Deus. É por isso que vamos continuar esse culto cantando as estrofes seguintes deste hino que nos leva a cantar aleluias e glórias ao nosso Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui. Temos vários outros pastores, vários outros ministros, sempre para oferecer a você a oportunidade de crescer no conhecimento e na prática da graça de Jesus. Em pé, vamos então prosseguir o nosso culto. Epístola aos Hebreus nos convida a que, por meio de Jesus Cristo, nós ofereçamos continuamente. Na semana passada nós memorizamos um versículo que diz que o fogo do altar nunca se apagará. E a ideia daquele versículo é exatamente esta, que o nosso louvor tem que ser contínuo. Não importam as nossas dificuldades, que elas não submetem Deus, elas que a Deus se submetem. Esse oferecimento deve ser contínuo, é um sacrifício de louvor. Olha que interessante, no Antigo Testamento eram sacrifícios de carne, de cereais. Agora é um sacrifício de louvor, é um cântico e uma vida que nós oferecemos a Deus, como lábios que confessam o nome de Jesus como Salvador e Senhor. A luz, diz João no seu prólogo, que veio ao mundo, que nós possamos enxergar esta luz.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E a nossa oração é que Deus, tendo recebido este canto, seja como, na linguagem do Antigo Testamento, um aroma suave diante deles. Uns podem se sentar. Eu disse no começo do culto que temos vários coros, além de bandas também. E um dos coros é exatamente o dos jovens, ou coro jovem, cujo regente é o nosso irmão Renildo Salles, que vai fazer um convite aos jovens para cantar no coro jovem. Você, jovem, que tem entre 18 e 37 anos, estendi um pouquinho mais 2 anos, justamente para conseguir pegar ter um maior coro dentro do coro jovem, de 18 a 37 anos, venha participar. O questionamento é o seguinte: Renildo, eu sou muito desafinado, Renildo, eu nunca cantei em coro, Renildo, eu nunca solei na minha vida, eu sou muito desafinado. Não há problema algum. Venha aprender conosco. Não garanto que daqui a um ano você vai solar no Teatro alla Scala de Milão, mas com certeza você vai saber respirar bem, você vai saber o que é afinar, o que é entoar, e o melhor de tudo, trabalhar em grupo. E nós queremos unir essa juventude itaqurucense, tá? Então eu preciso que você esteja conosco unindo, tá? Fazendo essa atividade conosco. A música é só um pretexto para unir a juventude. Só. Muito obrigado. Você que tem estado aqui, talvez se pergunte: como é que eu faço para ser parte integrante desta igreja? Eu sempre, quando recebemos uma pessoa como membro, eu sempre digo que espero que ela nos ajude a levar a bandeira de Jesus, a ser um farol. Quando essa igreja foi organizada, há quase 78 anos, a oração que foi feita foi que ela fosse um farol aqui nesse bairro. Como você pode se juntar a essa igreja? Primeiro, pelo batismo. Se você crê, você já crê, que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, você precisa ser batizado. Eu vou dizer uma frase mais forte. Você tem que ser batizado. Porque a ordem não é minha, por isso que eu falo com tranquilidade. Jesus nos ensinou isso, ele deu exemplo disso. Então, a primeira maneira de participar da vida da igreja é sendo batizado. Mas eu não estou preparado. Se você é alguém que segue a Jesus, você está preparado. O outro preparo, que é de natureza teológica, bíblica, nós oferecemos. Então, no primeiro culto, o pastor Alcenia já ministrou uma classe de preparação para o batismo, pastor Zé Maurício. Como não tem espaço, lá na minha sala. No segundo culto agora, o pastor Marcos Lima está com outra classe de preparação para o batismo.
colocamos no domingo para facilitar. Mas você pode vir também por carta de transferência. Se você está aqui conosco, mas ainda é membro de uma outra igreja, pode pedir para cá a sua transferência. Ou se você foi batizado por imersão em alguma outra igreja, você pode solicitar a sua transferência por aclamação, por reconhecimento. Esta é a palavra que eu quero dar, porque às vezes alguns de vocês ficam adiando isto, como diziam os romanos, ad mortalitatem. Todo mundo aqui entendeu esse latim macarrônico. O resto da vida, né? E você pode resolver isso. Então hoje temos um casal que transferiu-se de BH para cá e quer então também se transferir não só de cidade, mas também de igreja. Vou chamar então aqui a Priscila Gomes Douti, a Priscila Teixeira Douti e o Alex Gomes Douti. Eles são membros da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, e estão muito bem acompanhados, não é? Teve dama de honra no casamento, dama de honra hoje, é isso? Diferentes damas, é claro. Como é que você chama? Isabela. Eu me lembro, você lembra de mim, que a gente se encontrou lá? Você lembra? Também lembro de você, né? Depois você vai para o culto das crianças, vai? Pode ir. Você pode sentar ali já, ó. Aí você vai com eles lá para o culto, é muito bom lá. Tem música bonita, tem historinhas bonitas, você vai gostar muito. Deixa a velharada aqui com a gente, tá bom? Pode ir para lá. Pode ir. Então eles querem ser membros por transferência. Os que são favoráveis, que recebamos então o Alex e a Priscila Douti como membros da nossa igreja, levantem as suas mãos. Contrários, então, a partir de hoje, são itacurucenses. Há uma controvérsia no ar. A Academia Brasileira de Letras diz que o certo é itacuruçaense. Mas a gente não tem como mudar agora. Vamos continuar sendo itacurucenses. É a academia que nos perdoe. Mas não tem como, a essa altura do campeonato, fazer essa alteração. Então, bem-vindos, itacurucenses. E você vai para o cultinho que você vai gostar. Se você não gostar, você reclama comigo depois. Tá bom? Nós vamos então agora, meus irmãos, participar desse instante em que vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas, como parte do nosso culto. Quero então dizer aos irmãos que na página 4 do nosso boletim encontramos algumas informações necessárias, valiosas para a sua participação na vida da igreja. Eu quero dar duas notícias que não estão no boletim, mas abra na página 4, por favor. Mas não vão achar essas duas aí que eu vou dar agora. A primeira é a seguinte: o nosso jornal Tijuca em Foco já está lá na portaria para você levar quantos exemplares você conseguir distribuir no seu prédio, no seu trabalho, na sua escola, no seu escritório. Você calcula mais ou menos que tem 20, você leva 20. Se faltar, você pega mais. Então você pode levar quantos você vai distribuir. Nosso objetivo é exatamente este, e servir como um pretexto também para você estabelecer um contato com vizinhos, com pessoas, através do jornal. Esse número Foco é o aniversário da nossa igreja. Tem vários depoimentos de irmãos aqui da igreja, alguns que você vê, mas não sabe o nome. Também você pode pegar para a sua própria leitura e assim se inteirar. A segunda informação, respondendo a algumas perguntas, é a seguinte: neste ano, nós vamos começar a construção do nosso templo. Já temos, inclusive, o planejamento do culto de lançamento da pedra fundamental. Já temos até qual o coro que vai cantar. Só não sei a mensagem que vou pregar ainda. Estamos ultimando esses preparativos e vamos divulgar quando nós pudermos divulgar, porque há fatores que são alheios à nossa vontade. Mas aquilo que nos cabe planejar, nós estamos planejando. E, se Deus quiser, este ano começaremos a construir o nosso novo templo.
sem nenhum prejuízo de nossas atividades sociais, missionárias e de adoração. Nenhum prejuízo. Sem nenhum tipo de colocação de compromissos que nós não possamos assumir. Mas desejo que o irmão ore sobre esse assunto e veja como será a melhor maneira de você participar, não importa a sua idade. Dos mais novos aos mais experientes, todos podemos participar. Mas na página 4, temos ainda algumas informações. Por exemplo, sobre o culto de sexta-feira dos Pedras Vivas, um culto onde se cantam os hinos do cantor cristão, do inário para o culto cristão. É um culto para quem tem a minha idade, ou está chegando nela, ou já passou dela. Se não sabe, pergunte do lado, alguém deve saber. Mas só para dizer que é bem abrangente, para todos possamos, então, participar. E há outras informações de escola bíblica, horários, lugares, ensaios dos coros. Há muitas oportunidades de você servir a Deus através da igreja. Não se acomode em vir ao culto, assentar-se, dizer que é legal e voltar para casa. Ajude-nos a colocar bem alto, na Tijuca e a partir da Tijuca, a bandeira de Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Este é o nosso objetivo. Esta é a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Assim você então é convidado a se levantar e colocar nessas salvas que as crianças, junto com os diáconos, que vão ficar na retaguarda apoiando, vão segurar aqui. Então quem hoje vai estar escalado, então pode vir. Isso, então podem vir, né? Ajuda aqui a tia Valéria, que ela não aguenta, é muito pesado, você pega para ela, tá bem? Quem vai ajudar aqui o tio Paulo aqui? O tio Paulo está um pouco cansado, não aguenta essa salva pesada, você vai segurar para ele aqui. Isso, dá uma força para ele que está precisando, esse velhinho aqui. Então, posso falar porque ele não é, né? Se fosse, era complicado. Então, trouxe sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, a segunda do ano, ou quem sabe a primeira do ano. Vamos então participar desse instante de culto ao nosso Deus. Nós iremos dar graças a Deus, então, por essas ofertas. Vou chamar aqui todas as crianças, então, para que fiquem aqui ao meu lado, perto das cadeiras aqui, porque elas vão sair agora, junto com as salvas, para o culto delas. Há um culto preparado na linguagem delas. O conteúdo é similar, mas a linguagem... Você está crescendo, hein, garota? Quando você chegou aqui, não é desse tamanho, não. É. Então... Aí vamos agradecer a Deus, né, por essas crianças todas. Vou pedir ao pastor Alcenir para pegar o microfone ali, que eu vou convidar o irmão Elvésio, não é? O irmão Elvésio é um dos mais antigos aqui da igreja, não é? E começou criança como vocês, sendo assim...
amando a Deus. E até hoje ele está ali, ó, firme e forte. Então eu vou pedir para ele orar por vocês, para abençoar vocês, né? É o que ele vai fazer agora. O irmão Elvésio vai orar, agradecer por essas ofertas, pelas nossas vidas. Pode vir. E esse é um tempo de alegria ter vocês aqui. Esperamos ter um bom culto lá também e nós aqui. Vamos então orar bem perto do microfone, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, muitas graças, ó Deus, pela tua presença aqui conosco, por essas ofertas que foram colocadas sobre o teu altar, ó Deus, que sejam usadas para a expansão do teu reino. Abençoa essas crianças que estão aqui conosco, que elas sejam vasos escolhidos nas tuas mãos. Amém, Senhor. Para proclamar a tua salvação. Amém, ó Deus. Perdoa-nos em tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Me diz uma coisa. Quem é que daqui a um tempo vai orar aqui na frente? São vocês. Quem é que vai trazer dízimo e oferta assim, com valor alto? São vocês. Quem é que vai pregar aqui? Eu já vou estar já aposentado. São vocês. Então agora vocês vão cultuar, aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, não é? Aprender até a pregar. Então, bom culto para vocês. Podem ir seguindo aí os nossos professores. Nós efetivamos como ministro de música da igreja na Semana Verônica, que também nessa semana completou o aniversário. Eu quero então chamá-la aqui para este momento, porque vamos entregar a ela uma lembrancinha, que era para uma pessoa entregar, mas já delegou a alguém que eu já estou vendo. É, exato. Então a Wesley é a ex-professora e a Tamara é a atual. A Tamara estava encarregada, mas aí foi comigo, eu pedi para falar alguma coisa, então ela já passou a bola para alguém. Mas você acha o quê de tudo isso? Tamara acha tudo ótimo, né? Ótimo, tá bem. Verônica, muito obrigado. Wesley, obrigado aqui. Esperamos ter um longo tempo aqui conosco, no Ministério da Adoração em nossa igreja. Cultuamos para agradecer, mas cultuamos também para sermos desafiados por Deus. Há mais para nós. Há mais da graça para nós. Há mais da cruz para nós. E um dos convites, desafios então, que Deus nos faz, é que nós nos aproximemos da cruz de Jesus. É de lá que vem a graça. Graça que nos salva, graça que nos livra das tentações, graça que nos ensina a viver, graça que nos dá poder em meio às adversidades, sejam quais forem. Você quer estar perto da cruz de Jesus? Eu espero que sim. A música que vamos entoar agora, acompanhando o coro, diz exatamente isso. A oração que o coro vai cantar, eu espero que seja a sua oração. Eu quero estar perto da cruz de Jesus.
O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Coríntios, nos fala do significado da cruz, do sentido da morte de Jesus. E ele fala como se sentia diante de tão grande verdade. Então, na sua carta aos Coríntios, a carta segunda aos Coríntios, capítulo 5, ele então escreve assim, como leremos todos participando: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este amor, que se revela de tantas maneiras, se revela no conhecimento que ele tem daquilo que nós somos e também daquilo que nós precisamos. Assentados como nos achamos, vamos cantar diante da cruz. É uma oração. Enquanto nós oramos, você pode se colocar em pé, você pode vir estar aqui ao lado do pastor Alcenir, que em seguida vai orar. Entre os motivos de oração, hoje recebemos um da missionária da Jocum, Alessandra Silva, cujo estado de saúde, em função de um câncer, requer muito as nossas orações para ela, seu esposo e seus 3 filhos. Peço que, em se lembrando, também se recordem dela. Peço que a Marta fique em pé. Quem depois quiser alguma informação pode conversar com a nossa irmã Marta, então. Vamos cantar e depois, então, vamos colocar as nossas vidas da Alessandra e tantos outros diante, então, da cruz, diante de Jesus. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar.
caminhos abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminhos abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada irá me separar. Esse é o sentimento, ó Deus, que nós trazemos em nossos corações, da certeza do Teu amor para conosco. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, do fundo dos nossos corações, por todas as bênçãos, ó Deus, que Tu tens derramado sobre a vida do Teu povo, sobre a Tua igreja. Irmãos Karina, junto com a Michele, aqui estão, né, como prova disso, para te agradecer, ó Deus, por mais uma destas inúmeras bênçãos que Tu derramas, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos Teus servos. Nós queremos reforçar, ó Deus, e confirmar isso, esse sentimento de gratidão, porque reconhecemos que nenhum merecimento há em nós. Nós nada fazemos para merecer as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, mas elas têm sido claras, ó Deus, a Tua fidelidade tem se demonstrado, né, constante em nossas vidas. Por isso, muito obrigado, Deus. Ó Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, porque apesar do desejo que trazemos em nossos corações de fazer a Tua vontade, constatamos que em muitos momentos da nossa vida, ó Deus, cometemos atos, pensamos de maneira a não Te agradar. Por isso, a nossa súplica nesse instante é que as Tuas misericórdias, ó Deus, se renovem toda manhã em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Agora, ó Deus, atende ao clamor do Teu povo, a Tua filha que está aqui à frente, né, preocupada com a viagem da sua filha. Ó Deus, te pede que o Senhor esteja guardando, né, protegendo na sua ida, na sua volta. Pede pela sua saúde. Assim como tantos outros, ó Deus, que aqui estão nesse instante, clamam a Ti, por inúmeros motivos, pela cura de uma enfermidade, porque cremos que o Senhor é capaz de curar, e existem muitas pessoas nesse instante carecendo, ó Deus, deste milagre, que o Senhor venha curar as nossas enfermidades, repreendê-las, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor é capaz, ó Deus, de realizar aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos, mas o que nós necessitamos, ó Deus. É o que nós colocamos diante de Ti, as nossas necessidades. Toma, ó Deus, os nossos lares, toma as nossas famílias, o nosso casamento. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, as dificuldades que nós temos hoje em meio a uma sociedade tão sem princípios, de mantermos os nossos casamentos, de mantermos os nossos lares, os nossos filhos juntos a Ti. E nós clamamos pela nossa casa, nós clamamos pela nossa família, pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus anjos estejam sempre presentes ao redor da nossa família, ó Deus, ao redor da nossa casa, e que nada que não seja da Tua vontade, ó Deus, possa ter lugar dentro do nosso lar. Sim, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, atende ao clamor e à oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
no contexto da celebração da Ceia do Senhor, estamos nesses domingos e nos próximos, talvez o ano todo, pensando sobre o Pai Nosso. E para esta manhã nós convidamos o pastor Benjamin William Caden, irmão do pastor João Carlos Caden, que foi pastor aqui em nossa igreja, junto com o pastor Elcio, como pastor auxiliar nos anos 80, para essa reflexão. Ele está aqui para uma reunião da Associação dos Batistas Letos, no Brasil, e ele então aceitou o nosso convite para essa reflexão. Como a música que o coro vai cantar é exatamente o Pai Nosso, nem precisamos ler. Então vamos ouvir o coro, em seguida o pastor Benjamin vai nos conduzir nesta meditação sobre o Pai Nosso e depois vamos participar da ceia do Senhor. Com alegria eu quero saudar a igreja, todos os irmãos nesta manhã, na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer da satisfação de voltar a Itacuruçá, onde muitas vezes podia participar dos cultos, quando estudava aqui ao lado no seminário, entre os anos 64 e 67. Muitos daqui nem sabiam o que era seminário nesse tempo, né?
Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos e trazer um abraço da Associação dos Batistas Letos do Brasil. A Letônia é um país pequeno que tem uma história muito rica no sentido de visão missionária. E a Associação Batista Leta do Brasil, ainda hoje, ela mantém o seu foco, seus desafios para o trabalho missionário. Temos parceria com muitos missionários da Junta de Missões Mundiais e também missionários aqui no Brasil, especialmente entre os ribeirinhos no Amazonas e também no Pará. Durante a semana, eu moro em Florianópolis, durante a semana soube da visita do pastor Hans Berzins, que é o nosso missionário do Brasil, com a sua família agora na Letônia. Sabendo que ele estaria aqui e terá uma reunião no CIEM, amanhã à noite, com os letos daqui da região, consegui marcar a viagem aqui para o Rio de Janeiro para estar nesta celebração, neste dia com os missionários, e me surpreendi com o convite, com a convocação para pregar nesta manhã aqui. É uma responsabilidade, mas é também uma alegria muito grande estar com os irmãos. Os letos têm uma palavra bem simples, bem pequenininha, que eu gostaria que repetissem comigo agora. Labrit. Repitam. Labrit. Paulo Dias. Labrit é bom dia. E Paulo Dias é obrigado. Então, vocês já sabem pelo menos uma palavra em leto. E se lá no céu a língua oficial for o leto, já estão treinando, né? Já começa por aí. Mas realmente os letos estão com uma visão maravilhosa nos últimos anos ao Instituto Pastoral Báltico, que tem reunido muitos obreiros, muitos jovens obreiros, para trabalharem e evangelizarem nos 3 países bálticos. De maneira que devemos orar por esta missão, por este trabalho. Já temos jovens formados lá na Letônia que estão desenvolvendo atividades missionárias naqueles países. A Letônia é um lugar muito bonito, é um país muito bonito. Vale a pena quem puder visitar este país, descobrir coisas maravilhosas que Deus tem feito no passado e está fazendo ainda hoje. Mas nesta manhã estamos aqui para meditar sobre aquela série de estudos, de palavras, de reflexões sobre o Pai Nosso, sobre esta oração maravilhosa que o pastor está durante este ano trazendo para os irmãos. Aí em Mateus capítulo 6, o primeiro versículo 9, o início da oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Esta frase é apenas, hoje de manhã, o desafio de Deus para nós nesta manhã vem através desta frase. O desafio para hoje, desafio para o início deste ano, estamos recém no 2º mês, mas é interessante, alguns fizeram propósitos lá no dia 31, na noite de vigília, na passagem de ano. Ler a Bíblia de novo, não é? Ou tantos outros desafios. Eu também voltei a fazer esse desafio de ler a Bíblia durante o ano, estou seguindo. Mas alguns descobriram que um mês já passou e ainda não conseguiram realizar aquilo que prometeram para si mesmo ou até diante de Deus lá há um mês atrás, né? E é assim, a nossa vida é tão cheia de dificuldades que enfrentamos. Nós estamos passando por diversos problemas, então a palavra de Deus hoje nos chama para um primeiro desafio desse texto, desta oração, que é olhar para o alto. Ter uma visão mais elevada. Tem os problemas do trânsito? Sim. Da violência? Os preços subindo? As dificuldades que estão aí à nossa volta? Temos que ter cuidado, de repente estamos muito preocupados com as coisas materiais, com as coisas terrestres, e esquecemos que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, Ele nos pede para olhar para cima. Pai nosso que estás nos céus. Ele fala também das coisas materiais.
Logo depois ele diz que Deus é santificado e fala, tanto no céu como na terra. A realidade do Senhor Jesus sempre nos volta a pensar nesses níveis, em todos os níveis. Mas o Senhor é bem claro quando diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são naturais, são necessárias, elas serão acrescentadas. De maneira que o nosso primeiro desafio do texto, desta palavra, no início da oração do Senhor, é olhar para cima, olhar para o alto, ver as coisas de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós chegamos então ao que Cristo ensinou. Pai Nosso. E olhamos no Velho Testamento, as revelações do Velho Testamento nos mostram um Deus grande, um Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, mas também um pai terrível. Ele metia medo. Ele até falava que ia matar quem não fizesse a sua vontade. Era o Deus que se apresentava muitas vezes no fogo, no trovão, nas forças da natureza. Mas é interessante, esse Deus forte e poderoso se apresentava também como um pai que protegia os seus filhos. Lembram do episódio quando tirou de uma terra para levar à terra prometida? Ele cuidava do povo, protegia o seu povo, enviando uma nuvem durante o dia, um fogo para iluminar durante a noite. Alguns sentem falta disso até hoje quando tem que resolver alguma coisa muito séria, né? Se Deus viesse na frente, se a nuvenzinha de Deus mostrasse o caminho, se o fogo sagrado, né, indicasse qual direção. E aí nós temos um Deus de poder, a revelação de um Deus maravilhoso, de um Deus que fazia grandes coisas fantásticas. E logo depois nós encontramos no livro de Isaías um conceito novo, diferente, muito bonito, muito agradável. Nos capítulos 41, 42 e 43, a mensagem lá do profeta fala daquele Deus que se torna tão humano, com aquele carinho de pai, com aquele carinho de pai amoroso, e ele diz: eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, eu sei quem tu és, eu te ajudo, eu te seguro pela mão, não precisas ter medo, eu estou aqui ao teu lado. Quantos e quantos versículos nos revelam essa maravilha de Deus. E aí eu lembro de uma propaganda lá do passado, aquele tempo que nem televisão ainda, esses comerciais de televisão ainda não eram visíveis, né? Não eram tão comuns como hoje. Numa revista de circulação nacional, daquelas velhas revistas, na última página, a página inteira, a figura de um pneu de um carro, um risco no chão, a freada, né? A marca do freio, e ao lado um menino segurando a mão do seu pai. Simplesmente o nome do pneu em cima, a marca do pneu, e embaixo uma pequena frase: seguro como a mão do papai. Risco de atropelamento, mas o garotinho atravessa a rua tranquilamente porque ele sente que está firme na mão do papai. Mais ou menos esta ideia que Isaías nos dá naqueles textos, naqueles capítulos. Mas, além disso, nós temos uma revelação maravilhosa, um novo conceito, uma palavra muito, muito bonita no livro de Oséias, capítulo 11. Abram a Bíblia lá. Oséias, capítulo 11. Algumas expressões que são, sem dúvida, são muito especiais para nós entendermos este Pai maravilhoso. Lá no capítulo 11, no início, Deus está falando com Israel, com o seu povo, está falando com cada um de nós,
e naquela linguagem de pai para filho, filho pequenininho. E nós que já temos a experiência de sermos avós, melhor ainda, né? Dos netinhos. Então diz lá, quando era criança e eu o amava, eu chamei como um filho. Eu queria que estivesse perto de mim. No versículo 3 diz, fui eu que ensinei a andar o meu povo. Você já teve o privilégio de ensinar uma criança a andar? Tem que segurar, né? É isso que Deus diz, né? E você, para segurar uma criança, você tem que se abaixar no nível dela. Eu ensinei a andar. Eu segurei nos meus braços porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E eu cuidava deles. E com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu segurei no braço como quem pega uma criança no colo. E eu me inclinei para estar junto. Essa é a revelação de um Deus, do Pai maravilhoso, carinhoso, que nós temos lá no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, há uma história de um pai e de seus filhos, do filho pródigo. E no livro A Volta do Filho Pródigo, o autor Henry Nouwen descreve experiências na contemplação, na observação daquele quadro, daquela pintura de Rembrandt. Ele já conhecia a pintura e admirava a pintura num pôster, mas ele teve a oportunidade de ir a Leningrado naquele tempo, depois voltou para São Petersburgo, e lá no museu em São Petersburgo, ele pôde observar detalhes daquela pintura. E durante muitas páginas neste livro, A Volta do Filho Pródigo, ele se destaca pelo menos 2 pensamentos, 2 detalhes que se enquadram bem aquilo que nós estamos pensando, meditando nesta manhã. A primeira delas é a fisionomia do pai. O rosto do pai, a expressão do pai. Já idoso, quase cego, quem sabe, sofrido pela perda do filho, por tudo que estava acontecendo, mas aquela expressão serena de amor, de cuidado e de alegria de ter o filho de volta. Ajoelhado à sua frente, maltrapilho, com as sandálias já no fim da linha, sujo, aquele moço ajoelhado pedindo perdão. E aí destaca outro detalhe impressionante daquela pintura: as mãos do pai. A mão esquerda, firme, mão de trabalhador da fazenda, de dono da fazenda, firme, abraçando o ombro direito do seu filho. A mão direita com um ar bem feminino. Deus Pai, com o amor de mãe, com aquele carinho que nos envolve e nos recebe de volta. Um jovem estava numa prova, que ele precisava fazer aquela prova durante 4 horas. E ele ficou muito feliz quando soube do tema da redação. Era para falar sobre Deus. E ele começou a falar. E escrever. Sobre o que ele sabia de Deus. As experiências que a Bíblia falava. E ele escreveu muito sobre Deus. E 4 horas era para fazer toda a prova. E ele estava já quase no fim do tempo, quando soou a sineta, avisando 15 minutos para entregar toda a prova. E ele ainda tinha alguma coisa para escrever sobre Deus. E escreveu, bateu mais uma sineta, 10 minutos, e ele ainda tinha algumas frases que ele queria falar, escrever sobre Deus, e finalmente ele tinha que entregar a prova, e ele escreveu lá embaixo:
para o resto não há mais tempo. Quando Deus ocupa o nosso pensamento, as prioridades, para o resto não há mais tempo. Mas vem junto com Deus, vem junto a possibilidade desse Deus que nos ama, que nos recebe, que tem as suas mãos firmes para nos segurar, para nos acolher. Esse Deus faz toda a diferença. Um reitor, num antigo livro de meditações, o reitor de uma universidade no tempo da guerra, ele vai para um culto de manhã, domingo de manhã. E a igreja se levanta e a primeira coisa que acontece naquela celebração é recitar o Pai Nosso. E ele levanta e ele começa a recitar Pai Nosso. E não conseguiu ir adiante. Porque pensou, nós estamos aqui para orar, para pedir que Deus proteja os nossos filhos lá na guerra. Nesta mesma hora, talvez em outros países, tem pais que estão orando, pedindo a proteção de Deus para os seus filhos. Pai Nosso. Essa relação de Deus conosco, a nossa relação com Deus, sem dúvida envolve as outras pessoas. Numa próxima oportunidade o pastor estará discorrendo sobre isso, sem dúvida. Essa oração do Pai Nosso não nos leva apenas a olhar para Deus e trazer Deus bem perto. Leva também o nosso relacionamento com os outros. E para encerrar, eu lembro de um velho hino que lá em casa eu ouvia muito. Meu pai tocava violino, meu irmão, João Carlos Queidan, tocava também. Eu tocava acordeon, nós tínhamos uma pequena banda. Os letos gostam de cantar e gostam também de tocar instrumentos de música. E eu lembro de um antigo hino que o meu pai gostava muito de cantar. E cantava muitas vezes, que falava sobre Deus, sobre o amor de Deus. E dizia mais ou menos assim: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem pena, e cada um ser humano fosse um escrivão, nem mesmo assim seria possível descrever o amor, a grandeza deste Deus. Esse é o desafio para nós nesta manhã, no começo deste ano. Pai nosso que estás no céu. Olhar para o alto, ter novos sonhos, novos desafios, mas sempre com aquela certeza de que Deus é nosso Pai. Ele nos segura, Ele nos ajuda, Ele vai estar junto. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nesta certeza, então, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Ceia, como nós escutamos agora, nos aponta para o Pai Nosso, nos aponta para o céu, de onde vem toda a força para a nossa vida, de onde vem a salvação. E Jesus, quando ensinou esta ceia, uma de suas ações foi orar. Ele deu graças. E às vezes encontramos Jesus Cristo dando graças, ele eleva os seus olhos para os céus. Esta oração, portanto, bem como a ceia inaugural de Jesus, é que nós celebramos aqui hoje, em memória de Jesus, em memória daquele ato que ele fez, também nos conecta com o Pai e nos leva a olhar para o Pai. Cada um de nós, quando vem as adversidades, eu e você, cada um de nós, tende a olhar para as adversidades. E quando olhamos para as adversidades, elas não são extintas, elas não são superadas, elas não são vencidas. Elas são vencidas quando nós olhamos para o Pai, olhamos para o céu. Aí então, a vitória vem,
Aí então, os problemas são superados. Aí então, a morte tem o seu poder eliminado. É um convite a que nós então reflitamos, a que nós então pensemos, a que nós então tenhamos essa perspectiva. A perspectiva do céu, que a oração do Pai Nosso também nos ensina.
Que palavras podemos deixar que povoem as nossas mentes nesta hora? Palavras que nos ajudem a compreender o significado de dizer Pai Nosso. Palavras que nos ampliem o horizonte da compreensão do que é a esperança quando ela é fundada em Jesus Cristo e na sua graça. Palavras que nos convidam a viver como Jesus Cristo viveu. Perdoando, mesmo aqueles que os ofendiam de modo absolutamente injusto, amando sem esperar nada em troca, e segundo a expressão joanina, amando os seus até o fim. É um universo de palavras, um caleidoscópio de emoções. Um convite a que a vida de Jesus se reproduza nas nossas vidas. É com esse conjunto de possibilidades que a nossa mente tem, se transporta para aquela noite onde Jesus celebrou pela primeira vez. E nós celebramos vezes tantas que devemos viajar para que entendamos então o que é que as nossas vidas podem ser, porque há mais para nós. Do pão, tomemos. Pão, que simboliza morte e entrega. Mas também participamos do cálice, que simboliza esperança e vitória. Do cálice nos servamos. Por isso podemos, acompanhando o coro da igreja, ainda refletir um pouco mais sobre o significado dessa celebração e o significado do poder da cruz, o significado da força, da graça, que esses elementos nos recordam. Cristo já ressuscitou. Vamos cantar essa certeza, que nos dá também a certeza de que nós também ressuscitaremos e viveremos juntos com o Pai, nosso Pai, agora não mais do céu, mas no céu, porque juntos com Ele nós estaremos. Cantemos então, em pé, nós o faremos.
antes de nos despedirmos para o nosso reencontro às 5h30, às 7h30, pensando sobre a lei e a graça, junto com o coro Novo Canto, a nossa oração é: sobre nós esteja o amor de Deus, o Pai, junto com o conforto do Espírito Santo e junto com a graça de Jesus Cristo, o Filho, pelo que então cantamos.